Bem-vindo ao canal Professor Og Brito. Fala galera, Professor Og Brito aqui voltando. Tava meio sumido do YouTube esses dias, porque eu estou de férias. Período antiférias de correção de prova, elaboração de prova, corrigir prova, muita onda. E aí pelo menos agora terminou esse período de antiférias, né? Agora férias. Eu tenho mais tempo para elaborar atividades para vocês, elaborar novos vídeos e tal. E aí pelo menos essa questão de números a gente conseguiu terminar. E aí agora eu quero começar geometria. E hoje o aulão vai ser de geometria. Espero que vocês gostem. Voltando aqui da academia, tentar manter essa forminha linda. E é isso. Vamos lá, galera. Boa aula, bons estudos. Acompanhe as aulas. Comenta, compartilha, manda pros amigos aí. Se inscreve no canal. Valeu, boa aula, galera. Fala, galera. Começando mais uma aula, dessa vez agora sobre elementos básicos da geometria, tá? Esse é o início da geometria, galera. Então, a gente vai se ligar muito aqui em ponto, reta e plano, tá, galera? Não vou aprofundar muito, porque nas próximas aulas a gente tem esse interesse aí. Então vamos lá, para a aula ser rápida, elementos básicos da geometria. Vamos lá. Observe a figura abaixo e escreva com que se parecem os objetos citados, associando-os com os seus conhecimentos de geometria. Bora ver se vocês estão ligados aí um pouco de geometria, tá, galera? Então, puxador das gavetas. O que é o puxador das gavetas? É esse bem aqui, ó, galera. Se parece com o que essas bolinhas aí? Você vai já ver. Armação. Olha, armação das madeiras da cama. Então, olha só aqui, ó. O que se parece isso? A gente vai já ver, tá? O tampo da mesa. Olha. Com que se parece esse tampo da mesa aí? Haste do abajur. Cadê o abajur? Olha aqui, ó. Pé do banquinho. Olha o pé do banquinho. Tá meio torto, mas... Tapete. Olha o tapete. Com que se parece esse tapete? Já vê, tá? Fios do mobile. Que é mobile? Não sei o que. Acho que é isso aqui, né? Eu acho que é isso. Não sei o que é mobile. Encontro de duas paredes. Olha aqui, ó. Bem no encontro, né? E prateleiras. Das prateleiras, olha as prateleiras aqui, ó. Com que se parecem essas prateleiras aí? A gente vai já ver, tá? Com que eles se parecem. Bora dar continuidade aqui, tá? Bom, aqui ele já diz, né? Ponto, reta, plano. Aqui, ó. Ponto, reta, plano, reta. Mas a gente aí, teoricamente, ainda não sabe o que é um ponto, o que é uma reta, o que é um plano, né? Então a gente vai já ver. Olha. Elementos básicos da geometria. A observação das formas presentes na natureza, nos objetos ao seu redor e nas construções que vemos nas cidades podem ser associados ao estudo da geometria. Então, as coisas que a gente vê no nosso dia a dia, né, galera? A gente tende a associar ao estudo de geometria, tá? Então, um elemento bastante interessante do surgimento da geometria é a experiência pela qual passaram os egípcios, muitos séculos antes de Cristo, quando o rio Nilo transbordava e destruía os campos de plantação. Quando o rio voltava ao normal, os escribas profissionais, que tinham a função de escrever textos registrados, dados numéricos, redigir leis, copiar e arquivar informações, dividiam novamente todas as terras que haviam sido alagadas. Surgia assim a geometria experimental. Então, lá na época do Egito Antigo, tá, galera? Os caras já davam um jeito de fazer um estudo da geometria, tá? Então, aqui, ó.
Geo significa terra e metria significa medida, ou seja, medida da terra, né? Vamos continuar. Os gregos também deram a sua contribuição por intermédio de um filósofo chamado Euclides, o primeiro matemático a apresentar a geometria de forma bem organizada. Geometria euclidiana é assim denominada em homenagem a Euclides de Alexandria, considerado o pai da geometria, tá, galera? Então, Euclides foi um cara muito importante para a geometria. E aqui já começa no que é interessante para a nossa aula, o ponto, reta e plano. A gente vai se atentar a esses três elementos aí, tá? Por enquanto. Então, são noções primitivas dentre os conceitos geométricos. Isso quer dizer que eles não possuem definições. Eu tinha um professor de matemática que ele falava assim, por definição. O que é por definição? Por definição é que ele não possui, não tem como explicar assim. Ah, um ponto é uma coisa que faz isso, faz aquilo. Não, um ponto é um ponto. O que é uma reta? Uma reta é uma reta. O que é um plano? Um plano é um plano. Então, se eu falar assim, por definição, o aluno tem apenas que aceitar. Ele falava assim, né? Euclides achava que essas noções eram tão simples que todos entenderiam o significado. Euclides não é bem assim, né? Mas vamos lá. Um ponto é admissional, ou seja, não possui dimensão. Significa que não pode ser medido. Então, o que é um ponto? Um ponto é um ponto. Olha. Aí, ó, um ponto. Outro ponto. Outro ponto. Um ponto é um ponto. Simples assim, para o Euclides, né? Então, olha. Um exemplo fácil para entender a ideia de ponto é fazer uma marca com a ponta do lápis no papel. É o que a gente vem fazendo. Olha aqui, ó. Um ponto, outro ponto, mais um ponto. Isso é um ponto. Continuando. Os pontos sempre são representados por letras latinas maiúsculas. Então, olha só. Eu tenho aqui o ponto A, o ponto B, o ponto P. Eu não posso fazer um ponto e dizer assim, o ponto é o Azinho. Não posso, tá? Sempre tem que ser uma letra maiúscula para representar esse carinha aí, tá? Lembre-se, toda figura geométrica é considerada um conjunto de pontos. Então, se eu fizer aqui, sei lá, uma reta, eu tenho que dizer que uma reta ela é formada por infinitos pontos. E assim vai. Se eu fiz aqui, no caso, um círculo, esse círculo está sendo formado por infinitos pontos. Dando continuidade para a aula não ser muito lenta. Quando 3 ou mais pontos pertencem a uma mesma reta, dizem que são colineares. Então, olha só, temos aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C, que formou essa reta, no caso a reta R. Então, se eles estão formando uma mesma reta, eles são colineares, tá, galera? Isso aqui é importante. Assim, vamos ler aqui, ó, os símbolos matemáticos. Assim, esse símbolo aqui é o pertence, tá, galera? A R é essa reta aqui, ó. Azão pertence a R, Bzão pertence a R, Czão pertence a R. Portanto, A, B e C, eles são colineares, porque os três estão pertencentes a uma mesma reta. Vamos continuar. Então, para representar uma reta, usamos dois pontos distintos pertencentes a ela. No exemplo da página anterior, os pontos usados são A e B, e podemos utilizar a notação para a reta como AB. Então, olha só, eu tenho aqui o meu ponto A e o meu ponto B. Através dele eu fiz essa reta aqui. E essa reta aqui eu chamei ela de reta R. Rzinho, tá? A gente vai já ver isso daí, ó. O que esse cara tá falando aqui, ó? A reta é um ente primitivo por dois pontos distintos passa uma única reta. Então, se eu tiver dois pontos aqui, no caso aqui, ó, A e B,
eu só posso passar uma única reta. A não ser que eu passe várias retas que sejam uma em cima da outra. A gente vai ver isso daí depois, tá? A semirreta possui origem, mas é limitada no outro sentido. Isto é, possui início, mas não tem fim. O que esse cara fala aqui, ó? Para representarmos uma semirreta, usamos a notação AB e reparem que tem uma setinha aqui em cima dela. A setinha só tem para um lado, tá? Isso quer dizer que a reta começa no ponto A e passa pelo ponto B, mas ela não tem fim, tá? Deixa eu ver se aqui para trás, aqui mais para frente tem, tá? Pera aí. É, isso mesmo. Olha aqui, ele dá exemplo de semirreta. Para representarmos a semirreta, podemos utilizar outro ponto como. Então, ele deu aqui um ponto A, é onde ela começa. Repare que ele colocou um tracinho aqui para dizer que ela poderia ir embora. Mas ele está dizendo que a origem dela é exatamente aqui nesse ponto A. E ela passa pelo ponto B. Mas repare que ela continua, inclusive tem a sua cabecinha aqui, ó. Essa cabecinha diz que ela vai embora. Então isso é uma semirreta. Ela tem início, essa aqui no ponto A, e ela não tem fim. Ela até passa pelo ponto B. Mas a gente representa aqui que ela não tem fim com esse símbolozinho aqui da cabecinha da seta, tá? E essa aqui é outra reta, já ao contrário. Ela inicia no ponto B e ela vem para esse lado aqui, ó. Ela passa pelo ponto A e ela vai embora. Olha, repare que ela tem uma cabecinha de uma seta dizendo que ela não para. Então, isso é uma semirreta, tá, galera? Semirreta, ela tem início, passa por dois pontos, mas ela não tem fim. Segmento de reta. Temos ainda o segmento de reta, que significa um pedaço ou parte da reta. Olha. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Note que a semirreta AB é diferente da semirreta BA, né? Lógico, né? AB por quê? Porque ela inicia no A e passa pelo B e vai embora. E diferente da reta BA, porque ela inicia no B, passa pelo A e vai embora, né? A palavra segmento vem do latim segmentum, que significa corte, que é exatamente a figurinha que ele deu aqui, ó. A gente tem uma reta aqui, né? Só que o que a gente fez? A gente delimitou ela por dois pontos, ó. Ponto A e o ponto B. Aí ele colocou uma tesourinha só para deixar que a gente está cortando, né? Mas é para dizer que o segmento de reta ele começa no ponto A e termina no ponto B. Olha, ele não vai embora. Repare que as setinhas estão até pontilhadas para dizer que não fazem parte, tá? Então, segmento de reta tem início e tem fim. Semirreta tem início, mas não tem fim. E a reta não tem início e não tem fim, né? Bora ver se eu explico isso aqui mais para frente. Para representarmos o segmento de reta, usamos AB. Então, reparem que é só um tracinho em cima, né? AB. Continuando. Ok. O segmento de reta, de extremidades AB, é o conjunto de todos os pontos da reta compreendidos entre os pontos A e B, incluindo as extremidades AB. Existem infinitos pontos entre as extremidades de um segmento. Então, se isso daqui é um segmento de reta, eu posso colocar quantos pontos eu quiser aqui, ó. Mais próximo, ou mais afastado ainda. Beleza? Então, dentro de um segmento de reta, existem infinitos pontos, tá, galera? Continuando. Agora sobre o plano. O plano não tem fronteiras e é ilimitado em todas as direções, tá? Então, olha só. Quando consideramos apenas uma parte do plano, temos uma superfície plana. Então, o plano em si, galera, ele não tem limites, né? Me diz aqui, né? Fronteira ilimitada. Mas a gente pega um pedaço do plano, ó, como se o plano fosse a tela toda aqui, tá? Espera aí que eu fiz besteirol aqui. Como se o plano fosse a tela toda, ó. Mas o caramba. Toda a tela fosse um plano, tudo. Mas aí eu peguei só esse pedacinho amarelo aqui, ó. Ele recortou, tá? E aí sim, esse plano ele tá limitado, né? Mas porque o desenho delimitou. Mas ele não tem, o plano em si não tem limite, tá? Então, quando consideramos apenas uma parte do plano, que no caso é essa daqui, né? Só um pedaço,
temos uma superfície plana. Reparem aqui essa letrinha aqui, ó. Já é uma letra grega. Esse aqui é um alfa, tá? Eu acho que eu esqueci de dizer, mas assim, o ponto, ele é indicado por uma letra maiúscula. A reta ou semi-reta, sei lá, a reta no caso, né? Ela é escrita com uma letra minúscula, no caso que é um R, sei lá, qualquer um. Já o plano, no caso, reparem que é uma letra grega do alfabeto, tá? Então, ponto, eu represento ele com uma letra maiúscula, reta com uma letra minúscula e o plano já é com uma letra grega. No caso, alfa, pode ser um beta, pode ser essa outra, sei lá. A letra grega que você conhecer. Geralmente é o alfa, tá, galera? Porque ninguém é obrigado a saber grego também, né? Eu também não sei. Então, o tampo de uma mesa é uma superfície plana. Assim, se você imaginar que ela se estende em duas direções, encontrará um plano, uma superfície, uma folha de papel e o chão, que são exemplos de superfícies planas. Sua notação é feita com uma letra grega. Então, no caso aqui, ó, aquele alfa lá, né? Pode ser um beta, pode ser um gama, esse y aí, entre outros, tá? Então tem várias letras gregas aí. Geralmente a gente sempre bota um alfa, que é a primeira letra, e é a mais fácil de se lembrar, tá, galera? Então, segmentos são consecutivos quando a extremidade de um deles coincide com a extremidade de outro. Aí deu algum exemplo aqui, ó. ABC. Então, eles são consecutivos, né? Que eles estão se ligando, né? Ou então PQF. Também são consecutivos, estão se ligando, tá? E não consecutivos, no caso, não se ligam aqui, ó. XY e WZ. Estão próximos, mas não estão se ligando. Então, eles não são consecutivos, tá? Então, e aí, entenderam? Para explicar melhor a palavra colinear, vamos dividi-las assim, co mais linear. A parte co significa comum, pertencente a algo, e a parte linear significa linha. Logo, colineares pertencem à mesma linha. Então, se os segmentos são congruentes, quando possuem a mesma medida. Então, nesse caso, temos CD é congruente a DE, tá? Ele diz que esses dois são iguais, porque devem ter a mesma medida aí, se eu for medir, né? E congruentes, e F e DE, cadê? E EF é congruente a FG, então ele diz que esses dois aqui também são congruentes, tá? Ele diz que tem as mesmas medidas. Se a gente for medir, deve ter a mesma medida, tá? Representamos esse segmento por meio do símbolo. Olha o símbolo qual é, galera? Um sinal de igual com um tio em cima, né? Esses são os congruentes, tá? Esses são os congruentes. Continuando. Então, os segmentos são congruentes quando possuem a mesma medida, tá? Isso aqui já foi dito, né? Então, agora bora ver algumas atividades rápidas, que a aula está ficando muito grande já. Então, o que se assemelha? Então, a cabeça de um alfinete, ó. O que seria a cabeça de um alfinete? Um ponto, né, galera? Então, vamos ver se eu consigo escrever aqui. O piso da sala. O piso da sala seria um plano, né? Uma corda de guitarra bem esticada seria uma reta. Um grão de areia. Um grão de areia seria também um ponto, né? O piso de uma quadra de vôlei. O plano. A capa de um livro. O plano também, né, galera? A linha de um caderno. Uma reta. Então, questões bem facinhas aí, só para dizer que não passou em branco, tá, galera? Os exercícios aí, olha aqui, ó, as respostas aí, se você quiser conferir. E agora, verdadeiro ou falso? Olha, coloque V para verdadeiro ou F para falso para as sentenças a seguir. Então, o ponto é um elemento do plano. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, galera? Ponto, quanto a reta também, pode estar dentro do plano, né? Um plano contém apenas uma reta. Isso aqui é falso, né, galera? Então, nenhum plano pode ter infinitas retas ou também infinitos pontos, tá? Uma reta contém infinitos pontos? Verdadeiro, né, galera? A gente viu isso.
Por um ponto passam infinitas retas. Isso também é verdadeiro, né, galera? Eu posso ter um ponto, eu posso passar uma reta assim, assim, como eu queira, tá? Então, VFVV, tá? Questões bem facinhas aí, só pra gente... E é isso, tá, galera? Por hoje, a aula vai ficando por aqui. Eu agradeço a paciência de vocês, tá? Para quem ficou até o final. E aí eu espero que geometria vocês se interessem mais, tá, galera? Porque aí já é mais legal, já dá pra fazer umas questões mais elaboradas. A gente já vê mais coisas do dia a dia, tá? Não fica só aquela questão de números, né, e tal. E o que eu sempre peço, tá? Quem puder, curte, comenta, compartilha, manda pros amigos aí, tá, galera? O professor tá precisando dessa ajuda de vocês aí. Valeu, galera, um abraço!